talvez não são todos, mas muitos, às vezes, possuem críticas em relação à igreja que você está inserido, ou a igreja no Brasil como um todo. A gente tem esse dilema que a gente olha para a igreja e tem vontade de não aparecer lá. Não porque a gente não gosta de igreja, não porque a gente não gosta de Jesus, mas é porque a gente olha ao nosso redor e tem dificuldade de encontrar igrejas que pregam a Bíblia, ou igrejas que são abertas para a presença de Deus, para a presença do Espírito Santo. Então, às vezes, mesmo pastoreando, os pastores vão encontrar dificuldade na sua experiência com a igreja, porque vão olhar para a igreja como ela é e não suportam ela dessa forma, porque visualizam a igreja de uma outra forma, visualizam a igreja de uma maneira muito melhor do que a igreja que eles estão vivendo no momento. E porque nós temos uma certa visão de como a igreja deveria de ser, nós temos dificuldade de conviver com a igreja como ela é. Esses anos todos vivendo e ensinando a Bíblia e pensando sobre o profético, pensando sobre o plano de Deus, então, constantemente eu tive essas crises pessoais. E eu queria então abrir essa conferência, esse momento de reflexão na palavra, mostrando essa relação de como nós podemos pensar sobre a igreja ideal e a igreja atual, ou seja, a igreja do futuro e a igreja do presente, e relacionar com essas duas realidades. Obviamente esse pensamento, ele não é original meu. A primeira pessoa que eu, pelo menos, soube que falou sobre isso é um irmão que ele ministrou a palavra anos atrás nos Estados Unidos, chamado Derek Prince. E o Derek Prince era um mestre da palavra. Ele escreveu um parágrafo sobre isso, sobre atual e ideal, e na revista Impacto havia uma matéria sobre isso e eu não achei, mas eu achei as frases em inglês. Essa semana eu senti sobre esse assunto e eu senti de compartilhar ele. Então eu queria começar mostrando para você o elemento ideal da igreja, ou seja, qual a igreja ideal, qual é o futuro da igreja. Então, se você tem uma Bíblia, eu queria pedir que você abrisse comigo na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 25. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então essa passagem, Paulo está retratando aqui 3 tempos, passado, presente e futuro, sobre a obra de Deus em relação à igreja. O versículo 25 fala do passado, o versículo 26 fala do presente, o versículo 27 fala sobre o futuro. No versículo 26, ele fala que Cristo amou a igreja. Então está no passado. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então ele está falando sobre o que Cristo fez na cruz para ter uma igreja. No versículo 26 fala sobre o que Deus está fazendo hoje, santificando a igreja por meio da lavagem da água, que é a palavra, ok? Mas o versículo 27 fala sobre o futuro da igreja. Fala sobre o ideal de Deus para a igreja. Fala sobre onde Deus quer chegar conosco como igreja. E ele então diz que o objetivo de Deus, versículo 27, é apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Essa expressão precisa queimar no seu coração. Sua vida tem que ser moldada por essa visão, de que a igreja como está hoje não vai continuar assim. Deus vai ter uma igreja gloriosa, Deus vai ter uma igreja sem mancha, Deus vai ter uma igreja sem mácula, mesmo que a realidade ao nosso redor pareça ao contrário disso. Se Deus falou que vai ser assim, se Jesus morreu para que fosse assim, se a palavra existe para santificar, será assim, amém? Deus vai ter uma igreja gloriosa, e esse tem que ser o seu ideal. Quando você olha para a igreja, você tem que saber, tem esse ideal, tem esse alvo, tem esse objetivo. Deus
têm um alvo de ter uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, quando as pessoas falam, olha, não existe igreja perfeita, você responde assim, ó, por enquanto. Porque Deus vai ter uma igreja sem defeito. Como você acredita nisso? Só porque a Bíblia diz. Então, essa é a realidade. Deus vai ter uma igreja sem defeito. O problema é que às vezes a gente pode ficar preso nesse ideal e não perceber o que Deus está fazendo hoje. Às vezes nós podemos ficar capturados com o ideal futuro e não saber lidar com a realidade presente. Então, olha comigo Apocalipse capítulo 2. Abra comigo aí, Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venha a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, olha só, essa igreja aqui, ela está vivendo numa época mais ou menos 80 depois de Cristo, que significa que fazia 50 anos que Jesus tinha ressuscitado, mais ou menos isso, ok? 50 anos depois do Pentecostes. E Paulo escreve em Efésios que Deus quer uma igreja gloriosa, mas você olha agora aqui, em Apocalipse, e você não vê uma igreja gloriosa. Pelo contrário, você vê uma igreja que Jesus diz: eu tenho coisas contra você. Você abandonou o seu amor, você precisa arrepender. Ou seja, existe na própria Bíblia esse contraste entre o aspecto de Deus que olha para a igreja no futuro, um ideal glorioso, mas que não nega os dilemas presentes, percebendo que existem dilemas, existem pecados, e Deus não os nega. Deus não faz de conta que a igreja não tem defeito. Deus vai ter uma igreja sem defeito, mas a igreja tem defeito e Ele lida com esse defeito. Deus trabalha com a realidade. Então o que acontece é que muitas vezes nós podemos ficar presos nesse dilema, nesse paradoxo entre os dois polos futuros e presentes da realidade da igreja. E nós podemos então cair no dilema da visão profética. Qual é o dilema da visão profética? Abra comigo em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 18, e eu vou te mostrar o dilema da visão profética. O dilema da visão profética. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar para Jesus, ok? És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então a situação aqui é basicamente a seguinte: João Batista é um arauto que preparou o caminho do Senhor, preparou o caminho para Jesus. O que isso significa? Que ele começou o seu ministério meses antes do ministério de Jesus, anunciando que Jesus viria, ok?
Ele então pregou continuamente a mensagem: arrependei-vos porque está próximo o reino. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então João Batista, corretamente, esperava que Jesus fosse o Messias, o que ele era de fato. A questão é que as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias anunciavam que ele viria e iria destruir Roma. Não Roma especificamente, mas os inimigos de Israel. Iria derrubar os inimigos, iria trazer liberdade para Israel, iria trazer paz no meio do povo de Deus. E agora, depois de ter anunciado a mensagem, João está na prisão. Ora, ele é o arauto do Senhor, ele é o mensageiro de Jesus, ele é aquele que foi fiel a Jesus, fiel à mensagem, e agora ele está numa situação totalmente ao contrário. Então, o questionamento dele, eu acredito, é mais ou menos assim: você não é o rei que eu anunciei? Por que eu estou preso então? Por que eu estou nessa situação? Essa situação é totalmente ao contrário daquilo que eu entendi que você iria fazer. Você é aquele que eu anunciei corretamente, eu realmente fui fiel e preciso na minha mensagem, ou será que eu errei? Será que nós devemos esperar outro? João tinha uma visão, mas João vivia numa prisão. João tinha uma visão do que Jesus iria fazer no futuro, mas o seu presente era uma prisão. E às vezes essa é a nossa realidade. Nós temos uma noção do que Deus quer fazer lá na frente, mas a nossa circunstância atual nos limita. E a limitação na circunstância presente nos faz pensar que aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós profetizamos, aquilo que nós entendemos que Deus iria fazer, talvez é uma mentira. Ou seja, a nossa circunstância presente constantemente é um meio através do qual o inimigo usa para nos desencorajar, nos desanimar e parar de sonhar com aquilo que Deus disse que iria fazer. Então, o que eu quero falar para você hoje é sobre aprender a viver nesse dilema. E eu quero usar as frases que o Derek Prince usou nesse parágrafo que eu falei, para você aprender um pouco sobre isso. Eu resumi em pontos, é um parágrafo inteiro, mas eu resumi em vários pontos. O primeiro é que ser maduro é ver o ideal e viver com o atual. Isso é maturidade. É você olhar para o futuro da igreja, aquilo que Deus tem para a igreja no futuro, mas viver hoje. Viver no hoje, conviver com o que tem hoje. Fracassar é rejeitar o ideal por aceitar o atual. Ou seja, rejeitar é abandonar a visão profética de que Deus vai levantar uma igreja gloriosa e abraçar apenas a perspectiva pastoral de dizer que essa é a igreja mesmo e a gente tem que viver com isso que tem hoje mesmo e essa é a realidade presente mesmo e a gente tem que ficar aqui cuidando só das pessoas e continuar eternamente fazendo isso que a gente está fazendo. Porque basicamente esse é o dilema do profeta e do pastor. O profeta olha para o futuro, o pastor olha para o presente e eles brigam. Se você não sabe disso é porque você não é pastor ou não é profeta. Ou não vive perto de um. Mas esse é o dilema. E em qualquer empresa isso vai acontecer também. Em qualquer sala de aula, em qualquer circunstância, qualquer família isso vai acontecer. Pessoas visionárias e pessoas que estão trabalhando com o que existe agora. Se você rejeita uma visão de futuro, uma visão de uma glória que Deus vai liberar sobre a igreja, para ficar simplesmente trabalhando com a igreja que tem hoje, você fracassou. Porque sempre a visão profética, sempre a visão sobre o futuro traz desconforto. Então, em nome do conforto, nós matamos a visão de futuro para conseguir viver hoje no presente. Imaturidade é aceitar somente o ideal e recusar o atual.
É o tal do desigrejado. Ele olha para um tipo de igreja que ele acha que a igreja tinha que ser. Mas ele não vai congregar porque a igreja de hoje não é igual à igreja da visão que ele tem. Ele tem uma igreja ideal na mente que talvez seja bíblica, talvez esteja certa, mas ele é imaturo e não convive com a igreja que está aí. Ele se sente membro da igreja futura e por causa disso ele se acha autorizado a não congregar na igreja do presente. Isso é imaturidade total. Esse é o contrário, entende? Esse é o profeta que se acha na liberdade de não congregar porque ele é profético e não entende que não tem como viver sozinho no reino de Deus. Se Deus no Éden, imagina, estava Deus e Adão, acho que era uma companhia boa, Deus para Adão, né? E Deus chega e fala assim, não é bom que ele esteja só. Se Deus achou que ele não bastava para Adão, quem é você para pensar isso? Já parou para pensar nisso? Então, mas tem gente que é assim, não é? Eu e Deus no monte. Oh, gente, no caso não. Não. Nós precisamos do outro, nós precisamos da igreja. E sabe qual que é o problema? É esse negócio que está aqui, ó. É essa igreja mesmo, esses seres humaninhos que estão aqui, é eles mesmo. Não, mas eu queria uma igreja melhor. Então vai embora, que ela vai ficar melhor. Não dá. A igreja atual é essa mesmo. Enquanto você fica com esse preciosismo, querendo uma igreja perfeita, você nunca vive a igreja real. E você vai perecer por causa disso. Vai mesmo. Nunca rejeite a visão profética do ideal, só porque você está vivendo no real, vivendo no atual. Ou seja, só porque você está lidando, se doando para a igreja no dia a dia, não pense que isso é tudo. Existe algo muito além. Nós precisamos abraçar o desconforto que nós estamos numa jornada. Nós precisamos abraçar o desconforto que nós não vamos permanecer dessa forma. Nós precisamos abraçar o desconforto que a Bíblia nos chama de peregrinos. Nós precisamos abraçar o desconforto como o de Abraão, que viveu em tendas. Por que nós somos um movimento convergência? Porque a hora que precisar, desmonta a tenda aqui e monta lá. Sua vida tem que ser isso, porque Deus está se movimentando. O movimento é o elemento de Deus para impedir institucionalização, petrificação e engessamento de uma revelação. Nós temos que nos manter andando. O problema é que andar traz insegurança. Todo carro que anda desalinha, fica com problema. Então você quer um carro perfeito, deixa ele parado. Todo movimento de caminhada, um passo depois do outro, é um processo de perder equilíbrio e recuperar equilíbrio constantemente. Se você quer ser 100% equilibrado, faça algo, fica parado para sempre. Se nós queremos ser uma igreja que está andando naquilo que Deus tem, a gente tem que abraçar o fato de que vai ter desconforto no processo de andar. Jamais nós devemos rejeitar o ideal, porque nós estamos vivendo no atual, na igreja de hoje. Maturidade é ter o ideal como visão e o atual como realidade. E agora, uma parte que me importa muito, que mexe muito comigo. Entre a igreja que vai existir um dia e a igreja que existe hoje, entre o ideal e o atual, tem um lugarzinho no meio que está proibido morar. Chama frustração. É aquela pessoa que olha a igreja de lá, a igreja do futuro, a igreja do presente.
aí ele nem trabalha para caminhar em direção ao futuro, porque ele sente que é difícil, mas ele também nem fica na igreja do presente, porque ele não gosta das pessoas da igreja dele. E ele vive num lugar de frustração. Frustração é quando você nem se entrega para a realidade presente e nem sonha com a realidade futura para trabalhar em prol dela, você fica preso no meio. Esse lugar é proibido morar, porque esse lugar vai te levar à morte rapidamente. É quando você nem mesmo está trabalhando com o atual e nem mesmo sonhando com o ideal, você está frustrado. E sabe, eu já sofri um pouco disso. E quando eu sentia isso, como eu tenho uma inclinação mais para o profético, sabe o que eu fazia? Eu chegava e olhava para as pessoas ou para igrejas e dizia assim: irmãos, olha o que Deus tem para nós no futuro, mas nós não estamos vivendo hoje. Deus está muito triste com nós. Deus está frustrado com a igreja. A igreja decepcionou Deus. Como é que decepciona alguém que escreveu a história? Como que decepciona alguém que é onisciente? Pouco difícil, né? Sabe por que você não pode frustrar Deus? Primeiro porque ele escreveu o futuro, ele sabe o que vai acontecer, você não pode nem frustrar, nem surpreender. E também porque ele não tem expectativa nenhuma em você. É sério, você não presta mesmo. Deus não tem um pingo de expectativa em você. Deus tem expectativa no poder dele em você. Cristo em nós. Deus tem expectativa de que aquilo que ele faz em nós, isso vai dar certo. Mas em nós mesmos, como ser humano, a parte da graça e do poder dele, Deus não está esperando nada. Deus não está lá tipo, se meu filho pelo menos... Não. Deus está tranquilo com você. Está de boa. Por quê? Porque ele não tem expectativa em você. Você não é a solução do mundo. Você não é a solução da igreja. Cristo é. E Cristo em você, e o poder de Deus atuando em você, sim, pode ser a solução. É o caso de Maria, a história de Maria mexe muito comigo. Pensa comigo, Maria não podia trazer a encarnação do verbo de Deus pela vontade dela. Nem mesmo tendo um relacionamento com José, e nem mesmo jejuando muito, ela não ia poder. A única maneira do verbo se fazer carne na terra seria a ação de Deus. Mas foi a ação de Deus nela. Não é a parte, não é apesar de, é nela. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o ente santo que vai nascer em você vai se chamar Jesus. Qual foi a reação dela? Seja feito na tua serva, conforme a vontade do Senhor. Isso a gente pode fazer. A gente pode não conseguir gerar o futuro, mas a gente pode dizer, seja feito em nós aquilo que você quer, Senhor. Não é porque nós estamos aqui, é porque você vai receber a glória por causa do teu poder, mas nós estamos abertos para que você faça o que você desejar. Então, às vezes, por causa do ministério profético, eu queria manipular, com bons motivos, manipular as pessoas para que elas arrependessem e começassem a andar na direção do ideal que Deus tem. Mas não é assim que nós vamos motivar as pessoas, para que elas saiam da inércia e da paradeira de só viver no atual e começar a andar para o ideal. Não. Nunca opressão, manipulação foi um fator motivacional para as pessoas andarem. Algumas pessoas andam por um pouco de tempo com medo, com condenação, mas isso não dura muito tempo. Ou seja, Deus não está triste com a igreja. E nós temos que parar de representar Deus assim para as pessoas,
como se Deus estivesse frustrado com o seu corpo, como se Deus estivesse frustrado com o seu plano. Não, irmãos. Deus não está. Agora, tem um outro lado da questão. É que tem pessoas que pegam isso que eu estou falando e falam assim, eu já ouvi isso muitas vezes. Irmãos, a igreja de Jesus é gloriosa. O problema é que o que você tem aqui não é a igreja de Jesus. Para de viajar. Em nenhum lugar na Bíblia diz que a igreja é gloriosa. A Bíblia diz que a igreja será gloriosa. Sabe qual é o problema? Existe uma confusão no corpo de Cristo com uma doutrina, ou melhor, com duas doutrinas. As doutrinas que falam sobre a posição do crente e as doutrinas que falam da experiência do crente. São duas coisas diferentes. Santidade, ela é tanto uma posição quanto uma experiência. Então, por exemplo, a palavra santo significa separado, ok? Então, essa garrafa, ela pode estar suja. E aí então, a sujeira pode representar pecado, ok? Mas, se ela é minha, se ela me pertence, mesmo suja, ela é minha. Ou seja, mesmo suja, ela é santa porque foi separada. Então a igreja é santa nesse sentido. A igreja é santa porque ela está em Cristo. A igreja é santa porque ela foi eleita e colocada em Cristo e Cristo está nela. Então a igreja possui uma posição de aceitação diante de Deus, de bênção diante de Deus, de favor diante de Deus, não por causa daquilo que a igreja faz, mas por causa da posição que ela está em Cristo. Mas outra coisa é a experiência, ou seja, todos aqueles que são santos precisam ser santificados, ou seja, todos aqueles que foram separados por Deus, pela obra de Cristo, eles precisam passar pela transformação da sua vida, pela santificação da sua alma. A igreja tem uma posição onde ela é amada por Deus. Ao mesmo tempo, Deus que ama a igreja, quer levá-la a uma experiência de transformação. E olha só, a própria posição que a igreja está é o fundamento para a experiência que ela vai entrar. Às vezes a gente pode pensar assim, eu tenho que me santificar muito para me tornar santo. Não é isso. É, uma vez que eu sou santo, porque eu estou em Cristo, agora eu posso buscar a santificação. Não é que eu vou buscar a transformação da minha vida para poder ter uma posição próxima a Deus, entende? Às vezes a gente pensa o relacionamento com Deus como sendo umas escadarias que a gente sobe até chegar lá em cima e ser santo. E basicamente essa santidade seria estar plenamente unido com Deus. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Deus nos une a Cristo e a partir daí nos transforma. Pensa na igreja, porque isso é uma questão que às vezes nós aplicamos essa doutrina somente a nós, mas nós temos que pensar isso em relação à igreja. Quando você olha para a igreja na sua cidade, quando você olha para a igreja que está ao seu redor, no Instagram, no Facebook, no YouTube, eles são amados por Deus. São pessoas que Jesus morreu por eles. Mas você não pode ignorar os erros. E esse aqui é o problema hoje em dia, é que de um lado, se você criticar os erros e falar o que está errado, vão dizer, não, mas Deus ama as pessoas. Mas quem disse que eu disse que Deus não ama? Eu sei que Deus ama, e a Bíblia inclusive diz que Deus açoita todo que ama como filho. Olha só, que bênção.
Algumas pessoas pensam que você falar claramente contra as heresias que estão sendo pregadas é trazer divisão, porque afinal esses irmãos estão ganhando muita gente para Jesus. Tipo, ele rouba, mas faz, entendeu? Ele bate na mulher, mas ele traz dinheiro para casa. Glória a Deus, né, irmão? Para! Acorda! Deus não ignora os erros. E porque Ele não ignora os erros, não quer dizer que a igreja perde a posição, não quer dizer que ela perde o amor de Deus, não quer dizer que ela não está mais próxima. Não, Deus não vê erro na igreja. Para, mano. Então por que as cartas de Apocalipse estão ali? Porque Deus não ignora. A questão é que nós temos um Deus que consegue olhar para nós, como Ele olhou para Abraão. Imagina Abraão, que não era nada. E Deus falou para ele assim: pai de nações. Rapaz. E para Gideão escondendo as coisas antes de ver os inimigos, ele falou: homem muito valente. O Gideão já olhou, né, tipo, o quê? Homem muito valente? Serei eu, Senhor? Nossa, velho, coitado dele. É porque Deus não estava olhando para a condição pecaminosa. Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem, e é exatamente nesse chamado é que as coisas passam a existir. Então, quando Deus nos chama de santos, Ele não está ignorando o pecado, mas é que nesse chamado tem o poder para a santificação. Ou seja, o que você está querendo dizer com isso, Ângelo? Estou querendo dizer para os amados estudantes, irmãos e integrantes do ministério, que nós estamos sofrendo de dois problemas hoje. De um lado, tem gente que parou de sonhar. Tem gente que parou de sonhar com uma igreja melhor. Tem gente que parou de sonhar com uma igreja gloriosa. Parou de sonhar com avivamento. Parou de sonhar com a visitação de Deus e com tudo aquilo que Deus pode fazer. E está vivendo só na igreja que está aí. Na igreja que existe aí. Sem sonhos, sem fogo, sem paixão. E tem gente que caiu num outro problema e se tornou idealista, mas não consegue se engajar na realidade do aqui e do agora. E esquece que a igreja de agora é a matéria-prima para a igreja de amanhã. Nós precisamos nos envolver com aquilo que nós temos, porque aquilo que nós temos vai se tornar a igreja gloriosa no futuro. A igreja gloriosa não vai cair do céu para a terra do nada. A igreja gloriosa, ela é fruto de um negócio que eu, como sanguíneo, odeio. Qual é a palavra? Adivinha? Qual a palavra que os sanguíneos mais odeiam? Quem sabe? A palavra que o sanguíneo mais odeia é processo. Chega a dar uma dor. Processo. Quando eu escuto essa palavra processo, ela fica nessa velocidade para mim. Irmãos, aqui no caso isso daí é um processo. Processo. Day by day, dia após dia, momento após momento. Processo. A igreja, hoje, passando pelo processo de abraçar a palavra, de abraçar a paixão por Jesus, vai se tornar a igreja gloriosa. Então, basicamente, o que eu quero te dizer é o seguinte: se você é uma pessoa profética, não fique frustrado com a igreja. Sabe o que você tem que fazer? Chega para a igreja e enche ela de esperança com aquilo que Deus vai fazer no futuro.
Fala do futuro mesmo. Enche o coração das pessoas de esperança. Enche o coração das pessoas de sonho. Fala, brada, chora, faz o que tiver que fazer. Não fica com vergonha de quem está lá, tipo assim, quantos anos estão falando de avivamento e não veio ainda? Falaram igualzinho sobre o dilúvio. Fala, seja apaixonado, não deixa que as pessoas te chamem de, você é idealista, você é sonhador. Não, você é uma pessoa profética. Deixa que o coração das pessoas se encha da chama da esperança por aquilo que Deus vai fazer. E se você não é uma pessoa inclinada para isso, mas é uma pessoa inclinada para o presente, eu quero te falar uma coisa: não se sinta menos por aqueles que ficam sonhando com o futuro. Não se sinta menor e menosprezado, porque se não fosse pessoas como você, não existiria base nenhuma para ser construído o futuro. Não existiria matéria-prima. Eu, com o meu jeito meio profético de ser, às vezes, eu gosto de chegar nos lugares, aqui inclusive, fazer assim, vai todo mundo embora. Mas eu fiquei pensando, se vai todo mundo embora, meio que não tem ninguém para trabalhar para a gente chegar lá no futuro, né? Então não vai todo mundo embora então, gente, fica aí, tá? A gente tem que aprender a lidar com essa tensão.